Raridade no Brasil é você andar de carro na rua e não sentir as trepidações. Há tantos remendos nas vias que a gente não sabe se aquilo ainda é chamado de via ou de qualquer outra coisa, e por isso não há suspensão de carro algum que aguente. Além de ter que se preocupar com o trânsito pesado, os motoristas precisam enfrentar outro grande problema: o buraco. Ao dirigir pelas ruas ou avenidas esburacadas no Brasil, os motoristas precisam fazer manobras às vezes perigosas para tentar desviar dos buracos e evitar desgastes excessivos nas peças e na coluna de quem trafega. Segundo o site Acensa.com, a Prefeitura de São Paulo recebe um pedido de tapa-buracos a cada 3 minutos, e o mesmo ocorre em todo o país e em muitos lugares do mundo. O avanço da tecnologia tem trazido grandes mudanças para a nossa vida, e no Brasil isso não é diferente. Novas tecnologias têm conquistado espaço em território nacional e colaborado para o desenvolvimento do país e de suas grandes cidades. E um desses avanços é o caso da pavimentação do tipo de concreto, que tem ganhado cada dia mais importância e destaque na infraestrutura da nação. A pavimentação de concreto é o futuro da engenharia e construção civil, uma vez que a cada dia que se passa teremos menos ofertas de petróleo, que é um insumo limitado a nível global e é a matéria-prima para a pavimentação do tipo asfalto. Diferentemente, ocorre na pavimentação de concreto, onde temos a principal matéria-prima de forma abundante, que é o cimento. E não é só isso, pessoal. A pavimentação do tipo de concreto tem vários pontos positivos em relação ao tipo de asfalto, como redução no consumo de combustível dos veículos, devido à sua pequena deflexão em sua estrutura, maior durabilidade e vida útil, exigindo menos manutenções e gastos a longo prazo. Mas o que interessa é, por que o Brasil até hoje não investiu pesado nesse tipo de pavimento, se já temos boas referências de sucesso no exterior? Fique comigo no vídeo e entenda. É isso que veremos neste vídeo, galera. Curte aí para nos ajudar, o canal é novo e precisa de toda a ajuda possível. Se inscreva também para não perder os próximos vídeos, pois lançarei uma continuação em breve, que mudará sua forma de ver as ruas e calçadas no Brasil e no mundo. A pavimentação das estradas evoluiu junto com a evolução dos veículos. O Brasil, no início, utilizava pavimentos de laje de pedra, mas após o século XX, com a evolução dos veículos automotivos, o pavimento de asfalto ganhou destaque. Também conhecido como pavimento flexível, o pavimento asfáltico passou a ser adotado como único e principal pavimento das estradas brasileiras. Mesmo com o grande aumento do número de carros e do tráfego constante nas estradas com veículos pesados, o Brasil ainda é o país que tem a menor extensão de pavimentação na América Latina. Lembrando, pessoal, que um pavimento é uma estrutura construída de múltiplas camadas sobre a terraplanagem de um terreno, e tem por objetivo resistir a esforços, aguentar tráfego constante de veículos e redistribuir a carga, a energia, para os solos da fundação, proporcionando conforto ao trafegar e segurança. O pavimento do tipo de concreto, pessoal, não é esse concreto usado em construção civil, não. É um concreto feito especialmente para esta finalidade, que contém várias características e condições diferentes. Ele precisa resistir à tração, tem uma pequena variação volumétrica, possui uma pequena suscetibilidade à fissuração e uma elevada durabilidade, à ação do tempo e do tráfego constante. Entender os tipos existentes de pavimento é muito interessante, porque você vai ter uma ideia de como seu veículo vai se comportar naquela via. E por isso, existem dois tipos de pavimentação que se destacam: a pavimentação do tipo flexível e a rígida. O pavimento rígido possui maior rigidez devido às suas camadas inferiores. Sua espessura é fixa e, em resultado disso, apresenta maior resistência à flexão das placas, absorvendo todas as tensões de carregamento aplicado. E por isso que, ao frear um veículo nesta via, neste pavimento, a distância de frenagem é menor. E outra qualidade desse pavimento, pessoal, é que, como o concreto é branco, à noite isso acaba gerando uma economia de energia pela reflexão da luz, podendo chegar a 30% de economia, e ele não retém um calor como o asfalto. O pavimento rígido de concreto, pessoal, é produzido com o cimento Portland. Este concreto é colocado no solo, servindo como base, podendo ou não ser armado com barras de aço, o que só melhora a qualidade do
pavimento. E no pavimento flexível, ele também é composto por várias camadas. E a última camada de contato, onde se passa todo o tráfego de veículos, é ela que terá a distribuição de peso e da energia exercida. Esse tipo de estrutura é constituída em sua camada de rolamento por concreto asfáltico. E é possível criar diversas formas de pavimentos asfálticos, precisando apenas das características desejadas. Aqui no Brasil, esse tipo de pavimento corresponde a mais de 90% em relação a todo o território pavimentado. E mesmo que esse pavimento apresente maior deflexões, e essas deflexões levam ao consumo maior de combustível, ela continua sendo a mais utilizada e sem previsões para ser substituída. Mas afinal, como é feito o pavimento de concreto? A forma que se utiliza esse pavimento pode variar dependendo do tamanho da obra. Obras de pequeno porte, o pavimento de concreto é feito em placas de concreto, em formato de damas. Existem formas laterais para conter o concreto até que ele se endureça. Em uma obra de médio porte, o pavimento é feito com formas contínuas, com régua vibratória dando o acabamento final. E em obras maiores, pessoal, são utilizadas as formas deslizantes, um equipamento de alta produção e qualidade, e não precisa de formas laterais para conter o concreto, sendo capaz de produzir mais de 1 km de pista por dia, com 25 centímetros de espessura. O asfalto brasileiro sempre deixou a desejar, sendo considerado um dos piores asfaltos do mundo. Em outros lugares do mundo, como Nova York, as coisas são bem mais diferentes. Se aqui no Brasil é dito que a chuva é um grande problema e é causadora de buraco, lá tem a neve, e é por isso que eles levam muito a sério as condições climáticas e a qualidade de todo o projeto, desde a sua execução até as manutenções periódicas para manter a qualidade, desde a sua execução até após a conclusão da obra, com as manutenções preventivas. Como o pavimento asfáltico sofre com as diferenças de temperatura, lidar com a neve é algo complicado. A água que cai no asfalto penetra nas camadas de baixo e com o tempo ela congela, mas acaba se expandindo. Quando encerra o inverno e inicia o calor, a chuva que penetrou nas camadas derrete e começa a deformar todo o pavimento, e assim danifica a via, nos restando apenas a possibilidade de corrigir com manutenções. Para vocês terem uma ideia, pessoal, lá nos Estados Unidos tem 6,5 milhões de quilômetros de estradas, sendo que destas, 4,4 milhões de quilômetros são pavimentados, e mais de 240 mil quilômetros é pavimentado com o tipo de concreto. E já que no Brasil, temos apenas 1,7 milhões de quilômetros de estradas, sendo que 213 mil quilômetros é pavimentado e apenas 8 mil é o de concreto. É uma diferença absurda. Isso nos mostra o quão ultrapassados estamos nesse setor e que a gente precisa urgentemente de investimentos até para evoluir o Brasil e sua economia. Não é de se impressionar que o subleito aqui do Brasil e das nossas vias é bem melhor do que vários outros, como a de Tóquio, por exemplo. Mas os japoneses não interessam por isso, porque eles se comprometem em fazer exatamente o que está escrito no projeto, com uma execução fina e de altíssima qualidade do projeto. E com isso, os asfaltos japoneses são de altíssima qualidade, pois eles fazem exatamente o que está escrito, usando exatamente todos os recursos indicados e obedecendo todas as espessuras calculadas. Além de um rigoroso controle de obra, os japoneses, pessoal, também utilizam camadas muito mais espessas, coisa que aqui no Brasil é raridade. E em Berlim, na Alemanha, os pavimentos são construídos com a intenção de durarem mais de 20 anos. E para isso ser possível, eles construíram pistas específicas dentro da cidade, exclusivas para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Outro fato muito interessante, pessoal, é que o asfalto deles tem uma vida útil muito grande, e isso é devido à atenção na preparação do solo, como a compactação correta do solo, da fundação, da base, do pavimento, e além de não terem dó em investir na espessura do asfalto, que é bem maior, chegando a 30 centímetros. Somando tudo isso e uma manutenção preventiva que sempre acontece antes mesmo do surgimento de qualquer buraco, a cidade de Berlim continua sempre impecável, e seu povo nem sabe o que é ter um buraco na pista. Buracos, ondulações, fendas. Esses são alguns dos defeitos mais comuns encontrados nas rodovias pavimentadas do Brasil. Diferente de qualquer outro país, a pavimentação no Brasil está longe de ser considerada um destaque de referência a nível global. E o povo brasileiro já não aguenta mais esse descaso, sendo considerado raro encontrar uma pista sem buracos e perfeita.
De acordo com o site portaldotrânsito.com.br, as rodovias brasileiras são inseguras e mal conservadas, onde a própria Confederação Nacional do Transporte, a CNT, já afirmou que mais da metade das rodovias não estão apropriadas para um tráfego seguro e tranquilo. De 103 mil quilômetros de rodovias que foram avaliadas no Brasil, 60 mil quilômetros foram classificadas como ruins, regulares ou péssimas, e isso já equivale a mais de 58% do total avaliado. Um dos principais motivos para a péssima qualidade do asfalto brasileiro é sua defasagem de quase 40 anos em relação aos outros países. Enquanto os Estados Unidos e o Japão utilizam técnicas avançadas para estudar as variações climáticas e os materiais corretos necessários para a execução do projeto e construção das rodovias, o Brasil continua usando métodos antigos para a construção de novos pavimentos. E além disso, com a falta de fiscalização das rodovias para o controle de excesso de peso e com a falta da fiscalização das obras para garantir a qualidade do serviço, a maioria dessas obras já são inauguradas erradas, totalmente fora dos padrões de qualidade, exigindo novos gastos para correção e manutenção fora de hora. De acordo com a CNT, a péssima qualidade dos pavimentos é aumentada com a falta de investimentos em manutenções preventivas, sendo que quase 30% das rodovias federais nem possuem contrato de manutenção. Sem contar, pessoal, que a maioria das rodovias brasileiras foram construídas na década de 60 e por isso já ultrapassaram totalmente a sua vida útil prevista do projeto e até agora não receberam nenhuma manutenção adequada. Os recursos obtidos para a construção dos pavimentos no Brasil também é de péssima qualidade, e isso é devido à falta de competitividade neste setor, uma vez que apenas uma empresa garante o fornecimento dos recursos para todo o pavimento do Brasil, que é a Petrobras. A Petrobras anunciou que produz e comercializa os produtos asfálticos de acordo com as especificações da ANP. Porém, com a má qualidade das rodovias, em 2016, o setor de cargas registrou um gasto de mais de 775 milhões de litros de diesel, o que aumentou os custos em mais de 2 bilhões de reais. Sem rodovias de qualidade e sem capacidade para atender a toda a demanda do país, a economia brasileira tem sentido este impasse, mostrando dificuldade para crescer de forma dinâmica e com rapidez, por um simples motivo: faltas de rodovias, trânsito lotado e muito buraco. Então, pessoal, depois de todo esse conteúdo, podemos entender e concluir que aqui no Brasil o pavimento flexível asfáltico é predominantemente devido ao baixo custo de execução e pela praticidade, uma vez que esse tipo de pavimento está presente em nossa cultura desde sempre e isso precisa mudar para ontem. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do pavimento rígido é bem mais simples quando comparado ao de asfalto, uma vez que as camadas de base e de revestimento são unidas em uma única camada, fazendo as mesmas funções que as camadas do pavimento asfáltico, precisando apenas de mais uma camada de subbase e a regularização do subleito da via. Como falamos, pessoal, o pavimento de concreto consegue absorver melhor a energia exercida sobre ele, e a distribuição dessa energia, desta carga, é feita de uma forma bem melhor, em uma área maior, não precisando de um solo tão bom para se ter um bom resultado e um bom comportamento estrutural, sendo pouco deformável e mais resistente à tração, mas necessitando de mais cuidado em sua construção e atenção após o fim da obra, para manter sempre sua qualidade intacta e assim prolongando a sua vida útil. Geralmente, quando se vê imperfeições desse tipo de pavimento, é devido a uma má execução do projeto no decorrer da obra, ou a utilizar materiais de qualidade inferior. Por isso, além de rígidos controles de qualidade de construção, são necessárias manutenções de rotina. Para você ter uma ideia, pessoal, com os cuidados devidos, os pavimentos de concreto podem resistir de 25 a 30 anos em boas condições, porém com custo 30% maior que o pavimento asfáltico de tipo flexível. Para os pavimentos flexíveis, a principal causa da degradação é o desgaste excessivo da via e a sobrecarga nelas impostas. Lembrando, galera, que em pavimento asfáltico, a carga do veículo é distribuída proporcionalmente à rigidez das camadas, e todas elas estão sujeitas a deformações elásticas. E quando se passa do limite dessa deformação elástica, acontece o estrago na via. E assim pode resistir apenas de 8 a 12 anos, sendo que a espessura do revestimento dessa via geralmente é de 5 a 20 centímetros. No Brasil, pessoal, o betume tem uma vida útil de 10 anos,
mas por falta de manutenções costuma durar em média 6 anos. As ruas de asfalto são as mais comuns em todo o mundo, já que a maioria dos governos priorizam acessibilidade e resultados a curto prazo. Mas não há como negar que as ruas de pavimento rígido de concreto duram bem mais que a de asfalto e possuem várias qualidades. Segundo a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, as ruas de concreto duram cerca de 3 vezes mais que as ruas de asfalto. O material suporta melhor a frenagem e o peso dos veículos, além de ter um custo-benefício melhor pensando a longo prazo. E ainda assim, o concreto não é visto como prioridade, apenas como uma alternativa estratégica sendo usado em algumas cidades mais nobres em pistas que foram feitas pensadas no tráfego pesado de ônibus e caminhões. E assim, podemos concluir que vai demorar muito tempo para abandonarmos o pavimento de asfalto. Infelizmente, apesar de suas limitações, o asfalto continua em primeiro plano para atender o orçamento e a qualidade mínima exigida, a não ser que a população tome alguma atitude e exija mudanças. Mas antes disso, o que vocês acharam do vídeo, pessoal? Merece uma continuação? Semana que vem sai a continuação dessa história e eu vou trazer ela aqui, bem completa para vocês. Mas vocês só irão acompanhar se estiverem inscritos aqui no canal, então não deixe para depois. Se inscreva agora e aproveita também e ativa o sininho para receber a notificação. Que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu postasse aqui, galera? Me diga nos comentários para me ter noção do que vocês gostam. Isso me motiva a produzir conteúdo. Conto com vocês.